Deus não trabalha com homens fracos. Essa frase pode parecer dura, mas a história de Davi nos mostra que ela carrega uma verdade profunda. Davi não foi chamado quando era forte, mas ele também não foi escolhido para permanecer fraco. Existe uma diferença que muitos homens ignoram. Deus não exige perfeição, mas exige disposição para suportar o peso do chamado. Quando o profeta Samuel foi enviado para ungir o próximo rei de Israel, ninguém pensou em Davi, nem o próprio pai. Ele estava no campo, cuidando das ovelhas, longe dos olhares, longe do conforto, longe do prestígio. Pense nisso por um momento. O futuro rei de uma nação inteira estava fazendo um trabalho solitário, invisível. Davi foi chamado do anonimato, não do descanso. Deus não o encontrou numa posição de vantagem, mas numa posição de responsabilidade silenciosa. Enquanto seus irmãos estavam na linha de frente, sendo preparados para serem vistos, Davi estava sendo preparado para aguentar. O campo não era um lugar de espera passiva, era um campo de treinamento disfarçado. Cada ovelha perdida, cada predador enfrentado, cada noite solitária, era uma lição de vigilância, coragem e dependência. A Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. E o que Deus viu no coração de Davi? Não viu um coração frágil, viu um coração obediente, resistente e disposto. Não era um coração confortável, mas um coração disponível. Essa é a chave. Muitos de nós buscamos conforto, mas Deus busca disponibilidade. Buscamos alívio, mas Deus busca resistência. Antes do trono veio o campo. Antes da coroa veio o isolamento. Antes da honra pública veio o trabalho invisível que ninguém aplaudia. Davi não pediu para ser rei. Ele aceitou o peso quando foi chamado. A unção não foi um convite para uma vida fácil, mas uma convocação para uma jornada difícil. E o primeiro grande teste público não demorou a chegar. Quando Golias apareceu, não foi apenas um gigante físico que se levantou diante de Israel. Foi um teste coletivo de fé e coragem. Um exército inteiro, armado, treinado e experiente, recuou. O medo dominou homens que tinham força muscular, mas não firmeza de espírito. E foi ali, naquele vale de humilhação, que Davi revelou algo que Deus já tinha visto no campo. Ele não fugia do confronto quando a responsabilidade chamava. Enquanto todos perguntavam quem é este gigante, Davi perguntou quem é este incircunciso filisteu. Para afrontar os exércitos do Deus vivo, a perspectiva dele era diferente. Ele não via o tamanho do problema, via a grandeza do Deus que ele servia. Davi não era o mais forte, não era o mais experiente, não tinha a armadura certa, mas ele era o único disposto a avançar quando todos os outros recuavam. Ele não confiava em armaduras alheias, nem em títulos, nem na aprovação dos homens. Sua confiança vinha de um entendimento simples, forjado na solidão do campo. Aquele desafio precisava ser enfrentado, e se ninguém mais faria, ele faria. A força que Deus honra não é a força que impressiona os outros. É a força que permanece quando todos desistem. É a força que age mesmo com medo, porque a convicção é maior que o pavor. Depois da vitória sobre Golias, muitos poderiam imaginar que a vida de Davi se tornou fácil. Ele era um herói nacional. O caminho para o trono parecia aberto. Mas a verdade é que a fase mais dura da sua preparação veio justamente depois da vitória. Perseguição, injustiça, fuga, traição. Anos vivendo como um foragido, mesmo já tendo sido ungido rei. Deus não o levou direto da vitória para o trono. Deus o levou para o deserto. E é no deserto que homens são verdadeiramente revelados. No conforto, mostramos nosso talento. No deserto, mostramos nosso caráter. O deserto é o lugar onde Deus nos ensina a depender dele e de mais ninguém. Onde a água é escassa, a comida é incerta e os amigos são poucos. Foi nesse ambiente hostil que a verdadeira força de Davi
foi forjada. Pense nas oportunidades que ele teve. Por 2 vezes, Davi teve a chance de matar o rei Saul, seu perseguidor, e encurtar o processo. Ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil, o atalho que parecia lógico. Seus próprios homens o incentivaram a isso. Mas ele não escolheu esse caminho. Ele entendeu algo que poucos homens entendem. Não se vence atropelando princípios. A força que Deus constrói não nasce da pressa. Nasce da fidelidade sob pressão. Ele respeitou a unção que estava sobre Saul, mesmo que Saul não respeitasse a unção que estava sobre ele. Foi nesse período de perseguição que Davi aprendeu a dominar o próprio espírito, a liderar homens quebrados e a sustentar a esperança quando tudo parecia atrasado. A Bíblia descreve o grupo que se juntou a ele na caverna de Adulão, todos os que se achavam em aperto, e todo endividado, e todos os amargurados de espírito. Homens quebrados se reuniram em torno de um homem que aprendeu a suportar a quebra. Ele não liderou um exército de elite. Ele liderou um hospital de campanha e transformou aqueles homens rejeitados em seus valentes. Isso não acontece por acaso. Deus não constrói líderes em ambientes confortáveis. Ele os constrói no peso, no atraso, na frustração e no silêncio. Porque homens que não suportam a espera também não sustentam o poder. Homens que não aprendem a governar a si mesmos no deserto jamais governarão uma nação com justiça. Quando Davi finalmente chegou ao trono, ele não chegou fraco. Ele chegou forjado. O homem que governou Israel não nasceu no palácio. Ele foi moldado no campo, testado no confronto com o gigante e refinado na perseguição do deserto. Cada etapa, por mais dolorosa que fosse, adicionou uma camada de resiliência, sabedoria e dependência de Deus. A história de Davi deixa uma mensagem clara para qualquer homem que esteja ouvindo isso agora, especialmente se você sente que a vida está pesada. Se você está enfrentando o isolamento do campo, o desafio do gigante ou a perseguição do deserto, talvez você não esteja sendo punido. Talvez você esteja sendo preparado. Deus não trabalha com homens fracos, porque homens fracos abandonam o chamado quando o conforto acaba. Eles existem quando a pressão aumenta. Mas Deus trabalha com homens cansados, feridos, pressionados e sobrecarregados. Desde que esses homens permaneçam firmes, o cansaço não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está na luta. A ferida não é sinal de derrota. É evidência de que você enfrentou a batalha. O conforto nunca foi o sinal da escolha de Deus. A resistência sempre foi. Davi não foi perfeito. Ele caiu, errou feio, chorou e falhou. A Bíblia não esconde suas falhas. Mas uma coisa ele nunca fez. Ele nunca fugiu da responsabilidade. Ele nunca abandonou o peso do chamado. Nunca trocou seus princípios por um alívio momentâneo. E é por isso que sua história atravessa gerações e nos inspira até hoje. Porque Deus não chama homens para viverem bem e confortáveis. Deus chama homens para permanecerem firmes. E todo homem que aceita esse chamado, cedo ou tarde será quebrado. Não para ser destruído, mas para ser fortalecido. Assim como o ouro é refinado no fogo, o caráter de um homem de Deus é refinado na aflição. A quebra remove nosso orgulho, nossa autossuficiência, e nos faz agarrarmos a Deus como nossa única fonte de força. Então, se você está se sentindo quebrado hoje, entenda, este pode ser o processo de Deus te fortalecendo. Não desista, não fuja do peso. Abrace o processo. Sua força não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Permaneça firme. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com outro homem que precisa ouvi-la. Inscreva-se para mais conteúdo como este. Até!